Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí na live aqui da Pastora Maria. Fazia algum tempo que eu não estava realizando as lives. Muitas pessoas me perguntando por que eu não estava fazendo as lives, né? E a gente tem que dar uma resposta, né? As pessoas que nos acompanham. Estava um pouco complicado, um pouco difícil, mas eis-me aqui novamente para dar continuidade na missão que o Senhor Jesus nos concedeu. Amém? Então sejam todos bem-vindos à nossa live. Vou me esforçar para estar 3 vezes na semana, na segunda, na quarta e na sexta, das 8 às 9 da noite. É um horário que eu acho que vai dar de eu estar executando, né? Durante o dia tem os corre, tem isso, tem aquilo. Mas eu vou me esforçar para estar com vocês nas segunda, nas quarta e também nas sexta-feira. Amém? Para trazer a palavra do nosso Deus, para nós orarmos juntos, compartilharmos a palavra do Senhor, aprendermos, buscarmos a presença do Senhor por meio, né, desse meio de comunicação. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Desde já eu te convido a você pegar aí seu copo com água para nós orarmos. Se você estiver enfermo, comece a exercer a sua fé. Jesus, Ele habita. Jesus, Ele é o mesmo. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Tudo que Jesus quer é que nós venhamos ter um coração voltado a Ele e uma fé inabalável, crendo que Ele ainda é o mesmo. Amém? Abra a palavra do Senhor aí em Salmos 34. Abra a palavra do Senhor em Salmos 34. Amém? Salmos 34. A palavra do Senhor vai dizer assim, povo de Deus: louvai ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloreia no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Olha que palavra maravilhosa. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Ou seja, aqui o salmista, ele está nos advertindo a nós louvarmos ao nosso Deus em todos os momentos. Seja nos momentos bons, nos momentos ruins, mas aqui o Espírito de Deus nos adverte por meio da vida de Davi. Nós adorarmos ao Senhor, louvar o seu grande nome, adorá-lo. Por quê? Porque Ele é digno de louvor, de adoração. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Amém? Então, o salmista continua dizendo: a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Aqui, o salmista está dizendo que a alma dele se alegra em quem? Em Deus. Assim também tem que ser conosco, a nossa alma. Não podemos deixar a nossa alma andar entristecida, constantemente angustiada. Precisamos lutar para educar a nossa alma a se gloriar no Senhor, a se alegrar no Senhor. Por quê, pastora? Porque o Senhor lembrou dessa alma. E o Senhor mandou Jesus dos céus a essa terra para salvar esta alma da perdição. Essa alma é salva. Uma vez que eu e você
entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus e permanecemos no seu amor, nós temos todos os motivos de estarmos felizes. Por quê, pastor? Porque a nossa alma foi salva em Cristo Jesus. Então nada mais justo do que a nossa alma se alegrar em Deus. Amém? E eu te convido a você orar nesse momento comigo. Desde já eu quero agradecer você que está aí, você que ainda vai, ouvir o ensinamento da palavra do Senhor. Quero te convidar você a pegar o seu caderno, amém? A Bíblia, caderno, caneta, a Bíblia. Por quê, pastora? Porque é para nós anotarmos as passagens bíblicas para a gente ver se realmente está na palavra do Senhor ou não, o que está sendo ministrado. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nesse momento, meu Deus Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai. Obrigada, meu Deus, por mais esse momento especial, por esse momento, essa oportunidade. Me sinto privilegiada de poder compartilhar a Tua palavra, levar as boas novas a este coração, talvez, que está triste, angustiado. Talvez esta pessoa, meu Deus, que está do outro lado, que já começou a assistir, ouvir, talvez que ainda vai ouvir a ministração. Talvez essa pessoa que possa estar do outro lado, angustiado, angustiada, desesperançosos, com a síndrome do pânico. Talvez essa pessoa que esteja do outro lado depressivo. Talvez essa pessoa esteja do outro lado, Senhor, com um nível de ansiedade à flor da pele. Talvez essa pessoa que olha, meu Deus, para todos os lados e não encontra uma saída. Mas esta live, este momento, é para que o Senhor, ó Deus, tenha de misericórdia dos aflitos. Porque Tu te revelas na Tua palavra que Tu, ó Deus, é misericordioso e bondoso. Que a Tua mão não está encolhida, para que Tu não possas salvar esta pessoa, tirar esta pessoa, salvar ela desse fundo do poço que ela se encontra. Talvez, meu Pai, essa pessoa tenha dito neste dia, meu Deus, não tem mais saída para mim, não tem uma resposta. Talvez essa pessoa está do outro lado, que nesse dia, talvez de manhã ou à tarde, ela chegou a dizer, meu Deus, fala comigo. Use alguém para falar comigo. E talvez, meu Pai, essa pessoa parou agora em frente, meu Deus, a esta live. E o Senhor prendeu ela agora para ela ouvir o que o Senhor tem para falar para ela. E que o Senhor venha, meu Pai. Desde já eu te rogo, meu Pai, onde tiver uma pessoa enferma, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa estar liberando a cura, meu Pai. Seja qual for a doença, seja qual for o mal, seja doenças naturais, doenças causadas pela rebelião do pecado, doenças espirituais, mas que o Senhor possa curá-los, meu Pai. Eu te rogo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, eu não estou aqui brincando com a Tua palavra. Eu não estou aqui brincando com o Teu santo e glorioso nome. Eu não estou recorrendo ao santo nome de Jesus por um acaso, por brincadeira. Eu estou recorrendo ao santo nome de Jesus. Estou recorrendo, meu Pai, à Tua misericórdia para estas pessoas que estão aflitas do outro lado, meu Pai. Meu Deus, talvez esta pessoa não esteja bem espiritualmente. Talvez essa pessoa não está bem, meu Deus, ministerialmente. Meu Deus, mas eu rogo ao Senhor que o Senhor dê, eu rogo em nome de Jesus, que o Senhor dê uma força para essa pessoa. Bota a Tua força dentro dela, para ela vencer,
esses pensamentos também diabólicos, que o Senhor está repreendendo, meu Deus, todas as forças das trevas que está, meu Deus, cercando esta pessoa, querem impedir dela avançar, querem impedir ela de dar continuidade na missão que o Senhor confiou nas suas mãos. Meu Pai, aonde tiver um enfermo, meu Pai, que essa pessoa passe a ser curada agora. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, quando essa live terminar, essa pessoa vai estar curada. Quando essa live, essa pregação terminar, essa pessoa vai estar com o coração renovado. Essa pessoa vai receber a força do Senhor dentro dela. Assim como o Senhor mandou um anjo, meu Deus, alimentar, meu Deus, o teu servo naquele deserto com pão e água e mandar ele caminhar, porque ele estava sem força. Ele não tinha mais força para continuar, meu Deus. E aí o Senhor manda o anjo e alimenta Elias, meu Pai. E ele caminha 40 dias e 40 noites com aquele alimento que tu enviou. Que esta palavra seja um alimento para esses que estão fracos. Que esta palavra seja um alimento para aqueles que estão, meu Deus, que já se entregaram, meu Pai, à derrota. Aqueles que não têm força realmente, que já perderam as forças. Que esta palavra, meu Pai, seja um alimento do céu do Senhor, para que essas almas, meu Pai, se alimentem e que elas tenham força, se levante com a força da Tua palavra, com a força desse ensinamento, e que o Senhor os coloque de pé para que eles continuem a jornada. Aqueles que talvez arriou a cruz e disse: chega, não quero mais saber de ser crente. Meu Deus, que o Senhor dê força para essa pessoa, que o Senhor é a força que ela vai receber através dessa palavra, meu Pai, do Senhor, que vem do Senhor para ela. Que ela possa ter força para retomar essa cruz e seguir após o Senhor. Como o Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Há momentos que falta força, Senhor, para levar a cruz. Há momentos que falta força e a gente tem que caminhar contigo e temos que reconhecer e precisamos pedir misericórdia e força ao Senhor para nós continuarmos seguindo o Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Vamos aqui para a palavra do nosso Deus Pai. Como é que vocês estão aí? Vai deixando aí seus comentários, povo de Deus. Amém? Vão deixando aí seus comentários, vocês que estão aí ouvindo a pregação, tá bom? Deixa eu só tentar me organizar aqui um pouquinho mais. Vai ficando aí, a gente vai se falando, a gente vai se comunicando, amém? Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom, pastora? Jesus é bom. E a sua misericórdia, pastora, dura para sempre. Misericórdia do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, dura para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Abra a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 14. No versículo 27. Marcos, capítulo 14. Versículo 27 em diante. Vamos ver o que a palavra do nosso Deus tem para nos falar hoje. O que Jesus quer nos ensinar, pastora? Pastora, qual é o tema hoje da pregação? Qual é o tema, pastora, da pregação de hoje? O tema da pregação de hoje, irmãos, é que Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo. Jesus, Ele é aquele, o Filho do Deus bendito. Nós vamos falar de Jesus. Não tinha pessoa melhor para nós falarmos nesta noite, a não ser Jesus.
ainda que eu falasse de mim, não seria suficiente. Ainda que eu falasse de pessoas excelentes, não é suficiente. Mas nós vamos falar de Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho do grande eu sou, o Filho do Deus altíssimo, o Filho do Deus bendito. É sobre Jesus que nós vamos falar. Esse mesmo Jesus que um dia ele, por obediência ao Pai e por amor a mim e a você, sim, você mesmo que está aí do outro lado. Pastora, tu não conhece minha vida é toda torta. Por isso mesmo, foi por amor a você que ele veio. Jesus veio dizendo: eu não vim para quebrar a cana quebrada, eu vim para restaurar a cana quebrada. Então Jesus veio foi para você mesmo, Jesus veio para mim, Jesus veio para todos os que estão destituídos da glória do Pai. Jesus veio para abrir caminho, nos dar acesso a ter uma nova comunhão com Deus. Então, aqui nós vamos ver um dos momentos finais da caminhada de Jesus aqui na terra, após a última ceia com seus discípulos. Jesus, ele se prepara, Jesus, ele prepara os discípulos para aquele momento que iria acontecer. Na ceia, Jesus começa ali a preparar os seus discípulos, relatando que ali seria a última ceia que seus discípulos iriam fazer com ele, com seu mestre. Que chegaria o momento do Pai, Deus, tirar o mestre deles para concluir uma grande missão, a missão da cruz, a missão da salvação, a missão do resgate à humanidade. Então, o que o Pai confiou nas mãos de Jesus não foi uma coisa qualquer, foi a salvação para a humanidade, para todos aqueles que queiram retornar a ter uma comunhão com o Pai. Por meio de Jesus, terá essa oportunidade. Então, aqui nesses últimos momentos aqui de Jesus, em comunhão com seus discípulos, naquela ceia, ele faz aquela ceia linda, maravilhosa. Alerta, fala que um daqueles iria o trair. E aqui nós vamos ver aqui no versículo 27, quando Jesus ele adverte um dos seus discípulos. Jesus aqui ele vai advertir um discípulo. Por que Jesus ele adverte esse discípulo? Porque esse discípulo chegou um momento na vida dele que ele achava que nada poderia abalar ele, que nada poderia fazer com que ele negasse a Jesus. A autoconfiança desse discípulo estava lá no auge. Mas esse discípulo esqueceu de um ensinamento de Jesus, que Jesus diz assim: quem está de pé, ore para que não caia. Cair não é cair só no pecado. Pode-se cair no pecado da negligência também, da incredulidade. Pode cair em deixar de seguir Jesus, negar Jesus por certas circunstâncias, problemas que às vezes surgem na vida das pessoas, e muitas pessoas negam Jesus, deixam de seguir Jesus. Às vezes um ensinamento
Jesus o abandonaram. Veja bem, não foi a multidão que abandonaram Jesus. Foi os discípulos que ele formou, que ele preparou, que ele confiou. Foram esses mesmo que quando Jesus dá um sermão duro, profundo, eles acharam duro o ensinamento e foi suficiente para negar Jesus. A Bíblia diz que eles voltaram para trás, todos voltaram para trás. Só ficaram os 12, só ficaram aqueles com Jesus, aquela minoria. Então aqui, quando nós vamos ver, a autoconfiança em si mesmo, ela é um problema, ela pode nos causar diversas surpresas. Quem olhasse antes desse acontecimento, antes de Pedro negar Jesus, quem olhava para Pedro, poderia olhar e dizer: Pedro jamais negará Jesus. Pedro, ele é muito íntimo de Jesus. Aonde que Pedro vai algum dia negar Jesus? Mas Jesus, na sua onisciência, sabendo quem somos nós, eu não confio em mim mesmo. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu não sei, mas Jesus sabe. Você não sabe do que você é capaz de fazer, mas Jesus sabe. Jesus conhece o mais do teu profundo. Quem olhava para Pedro aqui jamais imaginaria que Pedro um dia pudesse negar Jesus. Então, após essa ceia, povo de Deus, Jesus vai ter um particular com seus discípulos. E vamos ver aqui no versículo 27 o que Jesus faz. Jesus, ele adverte Pedro. O que adverte? Jesus dá uma exortada em Pedro. Jesus dá um despertar em Pedro. Jesus acende uma luzinha que Pedro não sabia que tinha lá dentro. Jesus fala algo que Pedro ia fazer, que nem Pedro mesmo imaginaria que ele mesmo iria fazer. Às vezes o Senhor nos dá uns alerta. E às vezes Jesus nos alerta através de outras pessoas. Mas muitas vezes, se nós não tivermos a humildade, não aceitamos. Não aceitamos o que, pastora? A advertência. Achamos que é o irmão, é o fulano, é o Bertão que está se incomodando com a minha vida. E muitas vezes não é. Aqui Pedro, Jesus vai dar uma advertência a Pedro. Jesus continua mesmo nos advertindo por meio de pessoas, por meio da liderança, por meio da igreja. Então vamos ver o que Jesus fala aqui no versículo 27. E disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Aqui Jesus, ele chama os discípulos e Jesus fala algo para o seu discípulo que iria acontecer naquela noite. O que, pastora, que iria acontecer naquela noite? Jesus adverte os discípulos o que iria acontecer naquela noite, que chegaria o momento dele, o momento do Pai glorificar ele na dor e no sofrimento. E aqui Jesus chama os seus discípulos e Jesus diz: olha, todos vós, esta noite, Jesus está dizendo, todos vocês esta noite se escandalizarão em mim. Olha, isso aqui é muito profundo, igreja, preste atenção. Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus estava falando: hoje todos vocês que estão aqui, meus discípulos, vão se escandalizar em mim.
mas é porque está escrito que eu vou ter que padecer. Ou seja, o meu roteiro que o Pai me deu da minha vida aqui na terra já está tudo escrito. Então Jesus só estava vivendo o que já estava escrito, que já estava determinado pelo Pai. Você sabia que você e eu nós vamos viver tudo que já está determinado por Deus, o que Deus escreveu da nossa história. E muitas vezes nem nós mesmos sabemos qual é a nossa história. E às vezes nós estamos vivendo situações tão dolorosas e difíceis que a gente não entende, mas é porque no roteiro de Deus Ele já escreveu tudo para que lá na frente Ele venha expor a nossa história. Olha a história de Jó. Deus já tinha escrito o roteiro de Jó. Quando Jó passa a vivenciar, ele não entendia o porquê de tanta tribulação. Mas para Deus, Deus já sabia tudo, era a vontade de Deus. Igreja, você, meu amigo, minha amiga, tudo que acontece na minha vida eu vejo como eu apenas estou vivendo o que já está no meu roteiro, escrito por Deus. Não tem como fugir, não tem como anular. Aqui Jesus, ele está vivendo o roteiro dele, ele está vivendo o que já estava escrito. É tanto que ele diz aqui, olha, todos vocês nesta noite vos escandalizarão em mim, porque está escrito o quê? Ferirei o pastor. Ele está dizendo, o Pai já falou, já está escrito, o Pai vai ferir o pastor e o pastor sou eu vou ser ferido. E vocês vão se dispensar. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eu vou adiante de vocês para a Galileia. Então quando nós vamos ver aqui Jesus trazendo esse despertar, trazendo essa realidade para aquela noite. No versículo 29 diz assim, disse-lhe quem? Pedro. Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Pedro diz assim para Jesus. Você vê aqui que nenhum dos outros discípulos se manifesta. Fico eu a imaginar o silêncio. Fico eu a imaginar o discípulo de cabeça baixa, pensando, o nosso mestre vai nos deixar. Fico eu a imaginar o que não estava passando na cabeça dos discípulos, dos demais. Mas aí aqui Pedro, ele chega e ele fala, mestre, olha, ainda que todos, olha como ele se coloca. Ele se coloca numa posição de se achar melhor que os outros irmãos em Cristo. Ele se acha melhor, ele se coloca numa situação como se ele fosse melhor e mais fiel do que os outros discípulos. Ele diz, ainda que todos, olha, ainda que todos te abandonem, eu não farei isso. E aí? Mas Jesus olhando e Jesus sabendo que nós somos feitos de carne, e a carne é bem frágil, que nós somos feitos de emoções bem fragilizadas, sentimentos. Jesus já viu o acontecimento e Jesus já via que na hora do negócio apertar mesmo, Pedro ia negar ele. Porque ia florescer o medo que estava dentro de Pedro, que ele não conhecia. Ia florescer para fora de Pedro, ia jogar para fora, de dentro para fora de Pedro, atitude que ele jamais imaginaria que ele iria tomar. E ele faz. O que ele faz, pastor? Ele nega Jesus. Aqui no versículo 30, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2
três vezes me negará. Aqui quando Pedro, ele se entrega a essa autoconfiança de dizer que não abandonaria Jesus, Jesus disse: olha Pedro, hoje à noite, não é amanhã à noite, hoje à noite, Pedro, tu vai me negar. Antes que o galo cante, olha, até o galo cantar 3 vezes, tu vai me negar, 2, 3 vezes tu vai me negar. 3 vezes, Pedro. Aí ali Pedro já dá uma murchada. Porque Jesus sabia que o negócio não ia ser fácil. Jesus sabia que não seria fácil, nem para ele, nem para os seus discípulos. Então aqui no versículo 31, mas ele disse, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E da mesma maneira, diziam todos também. Aqui quando Jesus, o próprio Jesus, relatando o que Pedro iria fazer, Jesus relatando para Pedro a atitude que ele ia tomar aquela mesma noite, que iria negar Jesus. Pedro, ele passa por cima dessa revelação de Jesus para ele, e ele fala com mais veemência mesmo, ele fala com mais força, pois ainda que todo, se for preciso, eu morro contigo, eu morro contigo, mas eu não te abandono. Então essa atitude dele incentivou os outros também. Os outros estavam lá, pensativos, calados. Mas essa insistência de Pedro, de autoconfiança ao extremo, despertou nos outros discípulos a mesma coisa. Os outros disseram: é verdade, mestre, é verdade, ainda que todos lá fora te abandonem, nós não vamos te abandonar. E aí, igreja, e aí, povo de Deus, o que acontece? Acontece o que o Senhor Jesus falou. Quando pegam Jesus, nós vamos ver lá na frente, que Pedro, antes que o galo cantasse, até quando o galo cantou 3 vezes, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes, e Pedro lembrou do que Jesus falou, e ele foge, e ele vai chorar amargamente. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com essa tão alta confiança que estão se pregando muito. Queremos exaltar todo o tempo, botar a gente acima de tudo e de todos. Você não precisa de ninguém, você é isso, você é aquilo, só joga para cima, e Jesus está dizendo assim: olha, eu conheço. Se o sapato apertar aqui, você vai ver que você não é nada disso que você está falando aí. Então, quando nós vamos ver aqui, no versículo 32, quando nós vamos ver agora Jesus no jardim do Getsêmani, no versículo 32, e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhe aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Aqui, após Jesus ter conversado com esse discípulo, Jesus agora precisa tomar uma decisão. Procurar um lugar reservado, se desprender das multidões. Ele precisava agora se revestir. Ele precisava agora buscar o Pai. Ele precisava agora se buscar força no Pai, fortalecimento no Pai, porque ele sabia que a noite estava chegando, tinha chegado. O começo da noite já tinha iniciado, e ele sabia que pelo após o amanhecer, ele sabia que ele ia ser entregue. Veja bem, não é que ele ia ser pegue,
pego, ele ia ser entregue. O Pai entregou. O Pai, chegou o momento do cumprimento de Jesus ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus como 100% Deus, mas como 100% homem. Jesus como homem, ele se abala. Ele fala, a minha alma, veja bem, Jesus tem uma alma. Ele tem uma alma. Por isso que ele sente, ele sabe, e ele fica triste quando ele vê uma pessoa que está com a sua alma angustiada, triste. Pessoas que às vezes a sua alma está tão abatida que chega a tirar a sua própria vida. Aqui Jesus diz, olha, vamos orar. Jesus chama os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E ele vai, se reserva e deixa os discípulos uma quantia ali. Chama 3, Pedro, Tiago e João. Vai mais adiante. Aí Jesus fala isso aqui para os seus discípulos. Pastor, o que Jesus fala para os seus discípulos? A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus olha para os discípulos, Jesus diz, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus sabe o que é estar com a alma triste e abatida. Mas Jesus também nos deixa exemplo. Ele nos deixa uma receita do que fazer quando a minha alma está abatida. O que fazer quando a minha alma está profundamente triste? É deixar ela assim? Não, leva ela para os pés do Senhor, leva ela para o Getsemane. Pastora, mas eu não estou em Israel para me ir lá no Getsemane. Calma, vai para o teu quarto, vai lá para o fundo do quintal, vai para a igreja, tira um momento ali, vai botar essa alma para se fortalecer no Pai, para você suportar o que você precisa suportar. Não se entregar, não deixar que a sua alma se deleite. Aqui Jesus, ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte. Mas o que ele faz? Ele deixa esses 3 discípulos e ele vai mais para longe sozinho. Ele vai agora ter um particular, só ele e o Pai e ele. Há momentos, meu amigo, minha amiga, que tem que ser você e Deus, você e Jesus, Jesus e você. Há momentos que ninguém pode fazer nada por você, só Jesus aqui. Os discípulos não puderam fazer nada para acalmar a alma de Jesus que estava aflita, angustiada até a morte. Ele foi até aquele que tem o poder de acalmar, de fortalecer, de dar força. Ele foi buscar o Pai. Aí o Pai manda o anjo para o fortalecer. Jesus agora no jardim do Getsemane, ajoelhado, orando, buscando, se humilhando, falando com o Pai, dizendo a sua dor, a sua tristeza, a sua agonia. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro, age dessa maneira, e porque talvez você não tome uma atitude dessa. Porque parece que não tem joelhos para dobrar mais, para se humilhar, parece que não tem boca para falar para Deus. Parece que não tem voz que saia nada. Não, mas eu estou falando só no pensamento. Você vê aqui Jesus falando em pensamento, você vê Jesus falando abertamente até para os discípulos. Será que você é melhor do que Jesus? Será que eu sou melhor do que Jesus? Que não posso mais dobrar os meus joelhos e me humilhar e falar para Jesus que eu não estou bem, que a minha alma não está bem, que ela está profundamente triste e angustiada até a morte. Jesus nos dá esse
O que fazer quando a sua alma está angustiada? Não é se deleitar, não é se trancar no quartinho e ficar ali, depressivo, esperando mais um dia, mais um, e não age, não reage. Não é isso. Você vê Jesus aqui, ele vai para o jardim do Getsêmani. Ele vai botar a alma dele para se fortalecer no Pai. Ele vai falar para o Pai: Pai, a minha alma não está bem. O que você tem falado para Deus? Você consegue enxergar pelo menos a tua alma, como que ela está? Você consegue pelo menos enxergar como é que está essa alma? Você consegue mesmo dar crédito para o quanto ela está aflita dentro de você? Aí aqui nós vamos ver um pouquinho a mais aqui, povo de Deus. No versículo 33, e tomou consigo, e aqui Jesus fala que a alma dele está posta em agonia. 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se. Olha só, quem se prostrou, meu Deus do céu? Vamos aqui de novo. Prostrou-se em terra e orou. Por quê? Para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Quem foi que se prostrou em terra? O dono da vida, demonstrando humildade perante Deus. O próprio Deus se prostrando diante do próprio Deus. E nós, meros pecadores, irresponsáveis, que nós muitas vezes somos mesmo, não temos coragem de dobrar os nossos joelhos, nem quando chega na casa de Deus. Não se há reverência. Parece assim que a perna da pessoa parece que virou um aço, não se dobra mais. Sim, e às vezes a vida está só uma destruição, mas não tem coragem de se dobrar perante esse Deus glorioso. Aqui Jesus, ele se dobra em terra. Fico eu acá imaginando Jesus com o rosto ali naquela terra, as lágrimas caindo, ele soluçando. Eu imagino sim que o meu Jesus chorou naquele momento, porque o meu Jesus tinha alma, ele tem alma e ele tem sentimentos. Eu imagino que o quanto ele chorou com a sua alma aflita, angustiada, sabendo que ele ia ter que passar por tudo aquilo e que ele não podia negligenciar a missão que o Pai confiou nas mãos dele. Você sabe o que é confiar? Confiar é dizer assim: eu confio que você tem capacidade de exercer o que eu coloquei nas tuas mãos. Eu confio. Independente do que venha dar de errado, mas eu confio que você vai fazer o seu trabalho, aquilo que eu determinei. Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele se prostra, enterra o seu rosto em terra, nos dando, deixando um exemplo de humildade. Tem pessoas que não se prostra mais perante o Senhor. Tem pessoas que há muitos anos não sabem o que é dobrar os joelhos. Tem pessoas que não sabem há muitos anos o que é derramar uma lágrima perante Jesus. Nem mesmo quando está em terríveis aflições, não consegue mais derramar uma lágrima. Sabe por quê? Porque o coração endureceu.
Sabe por quê? Porque está na condição de Pedro. Deus sabe o que eu estou passando. Deus está vendo o que eu estou passando. Deus sabe e Deus está vendo. Mas Ele sabe que nós somos fracos, frágeis. E que se muitas vezes Ele não nos dá força, a gente não consegue passar por aquilo com segurança. Então, quando nós vamos ver aqui no versículo 36, e disse, Jesus disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus fala ali, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, todas as coisas tu pode fazer. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faz a minha vontade, faz a tua. Aqui Jesus tinha um lado humano de não querer passar por aquilo. Mas tinha um lado Deus que ele tinha que suportar. Que ele estava de concordância com a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele fosse para a cruz. A vontade do Pai é que ele morresse. Que o sangue dele fosse derramado. O sangue do Cordeiro. Para comprar homens pecadores, homens de povos, todos os povos, nações e etnias, para Deus comprar. Ele sabia da missão dele. Quantas pessoas sabem qual é a sua missão, mas deixou para trás, parou tudo. Então, quando nós vamos ver aqui, Jesus, Pai, mas todavia não faz a minha vontade, Pai, faz a tua vontade. E aqui Jesus, ele se coloca na posição, irmãos, de fazer a vontade do Pai. Quantas pessoas não fazem mais a vontade de Jesus? Quantas pessoas negaram Jesus? Não fizeram como Pedro, voltaram, ainda estão lá no mundo. Esqueceram de Jesus. Esqueceram de todo o sacrifício que ele fez por ele, por ela. Esqueceu desse momento de agonia. Eu vejo esse momento de Jesus aqui dizendo, Pai, os discípulos, olha, minha alma está posta em agonia. Eu vejo Jesus, é como se Jesus estivesse chegando para mim e dissesse assim, Maria, a minha alma está posta em agonia, está profundamente triste, até a morte, Maria. Mas é porque eu preciso, eu estou passando isso, Maria, por ti, Maria. Porque eu preciso perdoar teus pecados. O Pai precisa perdoar os teus pecados. Porque, Maria, não tem como tu se aproximar do Pai. Não tem que vir por mim, Maria. Eu preciso morrer por ti. Eu fico imaginando Jesus falando isso para mim, dizendo que a alma dele, ele estava passando aquilo por mim. Eu vejo assim. Se cada pessoa passasse a ver esses momentos de Jesus e trazesse para a sua vida, dizer, olha, como Jesus dizendo, olha, eu estou fazendo isso por você. Sabe por que eu estou com a cara aqui no pó? Sabe por que eu estou aqui dobrado? Sabe por que a minha alma está aqui? Sabe por que minhas lágrimas estão caindo aqui? A minha alma está aflita até a morte? Sabe por quê? Por causa de você. Eu preciso derramar o meu sangue, eu preciso passar por tudo isso. Para que quando o meu sangue cair na terra, você seja comprado de volta para o Pai. Você possa ter a vida eterna ao lado do Pai. É por isso que eu estou fazendo isso. Uma vez que nós viéssemos a pensar com esse ponto de vista, a gente valorizaria bem mais
o nosso Jesus, o que Ele fez por nós. Valorizaríamos muito mais o precioso valor do sangue de Jesus. Os gritos e os gemidos que Ele deu naquela cruz do Calvário. Os gritos que Ele deu quando pregaram aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés. Imagina os gritos que Ele não dava. Os gritos que Ele dava quando estavam chicoteando Ele. Os gritos que Ele dava quando enfiaram aquela coroa de espinho nele. Eu imagino o quão alto foi o grito que Ele deu quando enfiaram aquela lança e transpassaram Ele. E por que muitas pessoas hoje estão desprezando esse Cristo bom e agradável? Que só nos faz o bem, que só quer o bem para nós. Não quer que as pessoas vá para o inferno, quer que vá para o céu. Quer que vá ter uma vida eterna. Como Ele diz, não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar para vocês. Para onde eu estiver, vocês possam estar comigo também. O que você espera? Porque ainda está longe dos caminhos do Senhor. Por que você abandonou a tua cruz? Volta para lá para trás, pega a tua cruz e vai seguir Jesus. Porque se não seguir Jesus, vai seguir o diabo e o diabo vai ser lançado no inferno. Só tem dois a você seguir. Ou você segue o príncipe da luz, o príncipe da paz, ou você segue o príncipe das trevas, da perdição. Valorize o que Jesus fez por você, por você. Jesus morreu individualmente por cada ser humano, por cada um. Não foi uma morte coletiva, foi uma morte individual por cada um. A minha morte, Ele morreu por mim. A sua morte, Ele morreu por você. A morte do seu filho, a morte do seu marido, sabe? A morte daquele que está lá na prisão, Ele morreu. A sua morte, para te dar a vida eterna. E o porquê tanto desprezo e não receber essa vida eterna? Vamos aqui mais um pouquinho aqui abaixo. No versículo 37, chegando os achou dormindo, então disse-lhe a Simão: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus, quando volta lá para ver se eles estavam orando, Jesus chega e vê os discípulos dormindo. Por 3 vezes, Jesus chega e vê os discípulos dormindo. Jesus fala para Pedro. Interessante que aqui Jesus vai se referir, vai falar com Pedro. Jesus não chama ele de Pedro, Jesus chama ele de Simão. Ou seja, quando Jesus chega de Simão, tu estás dormindo. Porque eu imagino que Jesus falou Simão, porque Jesus sabia que Pedro, ele ia voltar a ser Simão por algum momento. Jesus sabia que Pedro, por algum momento, por um período curto, ele ia deixar de ser Pedro e iria voltar a ser Simão. E aí Jesus disse: será que nenhuma hora vocês podem orarem comigo? Jesus diz: olha, em verdade eu vos digo que vocês têm que orar para não entrar em tentação. Na verdade o espírito é forte, mas a carne é fraca. Veja bem, Jesus está falando da carne, das emoções, o medo, o pavor. Aí tem gente que vem trazendo esse versículo: o espírito é forte, mas a carne é fraca para dar um jeitinho no pecado. Para com isso, não é disso aí que Jesus está falando, não. Jesus está falando
de emoções, de medo, de pavor, que na hora que o negócio pegasse mesmo, eles iam tremer as estruturas. Era disso que Jesus estava falando. Jesus dizendo, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Jesus estava falando, ou seja, Pedro, tu vai me negar porque a tua carne vai estar fraca. Carne é o medo, é o pavor, é as emoções. Os sentimentos. O ser humano, ele é um ser complexo. O ser humano é feito de muitas coisas. Emoções, sentimentos, pensamentos, natureza, vontades. É como o cheiro, o tato, o paladar. A área espiritual, a área física. Então, quando nós olhamos aqui, Jesus está falando disso. Orai para não entrar em tentação. Aí aqui Jesus vem falando no versículo 31. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Jesus volta a orar e vai falar com o Pai novamente. Jesus vai pedir ao Pai e Jesus fala as mesmas palavras. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faz a minha vontade, faz a tua. Diga glória a Deus. Então, quando nós vamos ver, ele voltou a terceira vez e disse-lhe: dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue, viu? Vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Então aqui Jesus chega a terceira vez, Jesus vê eles dormir, Jesus diz, bom, agora vocês podem dormir à vontade. Porque o Filho do Homem já vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Então quando nós vamos ver aqui, igreja linda, maravilhosa, nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus, ele sofreu e ele sofreu muito. Por quê, pastora? Por amor a nós. Quando Jesus ele foi preso, após terem levado ele, Jesus ter sido condenado, as autoridades, sumo sacerdote, chegaram para ele e disseram, no versículo 61, versículo 60, e levando o sumo sacerdote ao sinédrio, perguntou a Jesus dizendo, nada respondes? Que testifica estes contra ti? Estava perguntando, olha, tu nada fala, Jesus. Tu não fala nada de ti, as pessoas estão falando aí um monte de coisa, tu não se justifica não. Ou seja, estava querendo dizer, te defende. Aí aqui no versículo 61, mais ele calou-se e nada respondeu. Jesus aqui calou-se, porque era necessário Jesus calar. Jesus estava apenas cumprindo o que sobre ele estava escrito. Aí aqui, e o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e lhe disse, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse, eu sou. Aqui quando o sumo sacerdote pergunta, és tu o filho do Deus bendito? Aí Jesus agora se manifesta. Jesus não podia negar a identidade dele, de quem ele era. Jesus diz assim, eu sou. Olha que coisa gloriosa Jesus falando. Eu sou o Filho do Homem. Assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Eu sou e virei. Vereis o Filho do Homem assentado à direita. Jesus aqui ele deixa bem claro quando o sumo sacerdote pergunta, és tu mesmo o Filho do Deus bendito? Aí ele diz, eu sou. Ele apresenta a identidade dele. Ele diz, eu sou. E vocês verão, eu vim, o Filho do Homem vim, assentado à direita do Pai. Vocês vão ver. E aqui Jesus ele não nega a identidade real dele. E o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Aí é que o Senhor Jesus diz, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus,
vindo sobre a nuvem dos céus. Aí é que Jesus já fala assim, olha, vocês vão ver eu vindo. Vocês vão ver eu assentado à direita do Pai. E eu vindo nas nuvens, vocês vão ver. E com certeza essa vinda de Jesus está próxima. Ele falou, está falado, Pai, o roteiro de Jesus. A última parte da missão de Jesus agora é essa. É ele vir, a última, cumprir as últimas vivenciamento de Jesus. As últimas coisas que está escrita de Jesus agora é a volta dele. Depois da volta dele, não haverá mais esse roteiro de Jesus. Porque tudo sobre Jesus que está no roteiro de Deus escrito, Jesus já fez. A última coisa que está faltando agora para Jesus vivenciar e fechar com chave de ouro é a segunda vinda dele para levar a sua igreja. É a última parte de Jesus. Depois dessa não há mais, você não vai encontrar mais. É como uma novela que vai, e o último capítulo, pá, acabou. Que os personagens tinham de vivenciar em relação ao seu papel, eles vivenciaram. Depois que dá o último capítulo ali, a última contracena que o ator, a atriz vai fazer ali, é a última ali. Pronto. Terminou o último capítulo e acabou. Pois é, o último capítulo que vai fechar a história de tudo que está escrito de Jesus é a segunda vinda dele. Quando Jesus vier, o Pai resolver todas as coisas, já era. Tudo que Jesus tinha de vivenciar, o roteiro da história dele, será cumprido. Só falta isso para o cumprimento do roteiro de Jesus se fechar. A vinda dele, o arrebatamento da igreja. E aí, o desfrutar eterno. A grande ceia que ele prometeu lá no céu. Aí, já é um roteiro eterno. Que os homens no terreno, a humanidade não vai mais ter privilégio de saber o que vai acontecer na eternidade com aqueles que foram salvos com Jesus. Só aqueles que foram salvos vão saber o que vão vivenciar, o que o Pai já preparou para eles. Assim como o Pai preparou o roteiro de Jesus aqui na terra para vivenciar, Jesus já foi preparar o nosso roteiro lá no céu para nós vivenciarmos uma vida eterna. E só Ele sabe. Mas uma coisa Ele diz, que lá não tem pranto, lá não tem morte, lá não tem choro, lá ninguém rouba, ninguém mata. Lá as nossas lágrimas, serão enxugadas. Lá nós receberemos um corpo glorificado. Lá nós seremos apacentados pelo nosso Cordeiro. Lá não haverá tristeza, nem aflições. Lá seremos iluminados eternamente com a glória do Altíssimo. Aqui na terra, o que ilumina o dia é o sol, mas lá no céu, o que vai nos iluminar é somente a glória de Deus. Somente a glória, é a glória dele que vai ser como o sol, e lá não haverá noite, e lá não haverá pranto, não haverá tristeza, diferente do inferno, que é pranto, ranger de dente, dor, tribulação, choro, separação eterna do Pai. Não haverá louvor, não haverá servos de Deus,
não haverá igreja, não haverá a palavra, não haverá, só haverá trevas, pranto e ranger de dentes. E a maior dor vai ser a dor do arrependimento, a dor da consciência. Como aquele rico que caiu no inferno, Jesus falando, que ele no pranto, no tormento, ele dizia: manda alguém, Lázaro, manda alguém daí. Pai Abraão, manda alguém daí para ir lá na casa dos meus pais, na terra. No mundo físico, manda ir lá no mundo físico dizer, alertar eles, para eles não vir para esse lugar, que esse lugar é real, que esse lugar existe. O inferno existe. Assim como o céu de paz eterna existe. Amados, essa é a palavra de Deus para a tua vida. Jesus é bom. Ontem na pregação, lá no culto, foi sobre isso. Provar e ver de que o Senhor é bom. Para de endurecer o coração. Tua vida está passando. Você não sabe o dia nem a hora que você vai ser chamado. A vida da gente é como uma velhinha. Sai desse encantamento, deste mundo. Esse mundo que é um mundo de mentira, de engano. Sai desse encantamento. Sai dessas trevas enquanto há tempo. Se reconcilia com o Senhor. Você que está desviado, volta enquanto há tempo. Volta enquanto a misericórdia do Altíssimo ainda está sobre a tua vida. Você que está pensando em sair da igreja, abandonar a cruz, sair, não vale a pena, não faça isso. Jesus está falando para você, não faça isso. Se você me abandonar, você não vai para o Pai. Se você largar a sua cruz, você não vai desfrutar do que eu preparei para você. Você que ainda nunca entregou sua vida para Jesus, mas já ouviu tanto, abre os ouvidos, ouve essa pregação. Ouve Jesus dizendo: apressa-te. Bota a tua casa em ordem. Bota a tua vida em ordem comigo. Busca o meu reino. Visa esse reino eterno. Deixa de visar somente esse reino terreno, que tudo passa, tudo fica, tudo é passageiro. Mas visa o reino eterno. Jesus está falando para muitas pessoas: você que largou a cruz, volte lá em nome de Jesus, pegue a sua cruz e retorne para o caminho que você nunca deveria ter saído. Você que já pegou até a cruz já para jogar lá, não jogue não. Jesus não jogou a dele não. Ele se entregou e foi crucificado. Você não vai precisar ser crucificado, não. A cruz é apenas o símbolo da tua salvação. A cruz representa a tua salvação. A tua salvação. Olha que revelação gloriosa que Jesus está dando aqui agora por meio do seu Espírito. A cruz nada mais é do que a salvação que Jesus deixou para você. Não largue. Não largue. A partir de hoje, lembre, meu Deus, o Espírito de Deus revelou algo tremendo, que a cruz é a salvação. Ou seja, essa cruz não é pesada. O diabo quer que você largue sua salvação. Não largue. Você que estava pensando em largar sua cruz, largar sua salvação, não largue. Não vale a pena.
Não largue por homem, não largue por mulher, por pai, por mãe, por emprego, por isso, por aquilo, por encantamento deste mundo. Não largue por nada a sua salvação. E você que ainda nunca entregou sua vida para Jesus, entregue. Receba essa salvação que Jesus deixou pronta para você. Se entregue a Ele. Será que já não está no tempo? Já passou do tempo? Parece dura a palavra. Mas não. O Senhor diz: loucos, se hoje te pedir a tua alma, o que tu tem em dar resgate por ela. Ninguém é eterno aqui nessa terra, mas é a nossa decisão de querer ser salvo ou não. A decisão é sua. Não espere deixar os seus pecados para querer seguir Jesus. Isso não existe. Jesus veio para nós mesmos, pecadores. Ele sabe como é que a gente chega até Ele. Cada um com as suas mazelas, cada um com os seus pecados, com os seus fardos. Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e leve, Ele ainda diz. Meu jugo é suave e leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é humilde, ao ponto dele ser santo e Ele te aceitar como pecador. Ele é humilde, Ele é santo, santíssimo, puro. E Ele me aceitou como pecadora. E Ele me suporta todos os dias. E Ele me ama. E se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou uma mentirosa. Sério, pastora? Sim. Se eu disser para você que eu não tenho pecado, eu sou uma baita de uma mentirosa. Sou nem digna de estar pregando a palavra do Senhor. O Senhor diz na sua palavra: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a diferença. Então, quem estiver pensando que a gente, nós, porque servimos a Jesus, nós somos agora os bambambam, pera lá. Nós somos pecadores lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus todos os dias. É como todos os dias que a gente toma banho, daqui a pouco vai, se suja, toma banho. Todo dia é esse processo de tomar banho e se limpar. Com Jesus é assim, todo dia, toma banho e se limpa com o sangue do Cordeiro. Não podemos sair debaixo do amor dele, sair da graça dele. Não podemos. Porque é a graça dele que nos basta. É a misericórdia dele que se renova a cada dia por nós. Então esta é a palavra do nosso Deus. Eu espero que você tenha recebido esse ensinamento, essa palavra maravilhosa. Que nós viemos andar nos caminhos de Jesus. Pastora, como é que é o caminho de Jesus, pastora? O caminho de Jesus nos aproxima de Deus. Quando nós andamos com Jesus, cada vez que você se aproxima de Jesus, você está se aproximando do Pai, de Deus. O caminho de Jesus, qual é o caminho de Jesus? O caminho do arrependimento. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Qual é o caminho de Jesus? O caminho devocional. Passe a ter uma vida devocional com o Senhor. Tire seus momentos devocionais de leitura da palavra, de jejum, de oração. Aprenda pelo amor de Deus. Aprenda a organizar a sua vida espiritual, que está uma bagunça. Esse momento devocional é muito importante para nossas vidas. O caminho da verdade. Jesus sempre andou na verdade. Ele quer que os seus filhos, sua igreja ande na verdade. O caminho da humildade.
Jesus quer que a gente venha. O caminho de Jesus é um caminho de humildade. E a gente tem que entender. Você vê Jesus sendo humilde, pregando para os pecadores, perdoando os pecados. Até na cruz ele diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Você nunca viu Jesus esbofeteando ninguém. Você nunca viu Jesus escandalizando ninguém. Você nunca viu Jesus fazendo barbaridades. O caminho da humildade. Mesmo com aqueles que feriam ele, mesmo com aqueles que queriam o mal dele, que projetavam emboscadas para matar Jesus. Andar com Jesus, no caminho de Jesus, é aprender: eu preciso ser humilde. Andar com Jesus é ser humilde, como ele lá na agonia reconheceu. Ele diz até para os discípulos: olha, minha alma está profundamente triste até a morte. Humildade. Aí, mais humildade, ele vai e se prostra em terra. E ele vai clamar ao Pai as mesmas palavras. O caminho da humildade é fazer não mais a minha vontade, é a vontade do Pai. É a vontade do Pai que tem que prevalecer na tua vida. É a vontade de Jesus que tem que prevalecer na tua vida. Não é mais a tua vontade nem a minha. Andar no caminho de Jesus é o caminho da evangelização, evangelizar os perdidos. Nunca esquecer que você se coloque na posição de um evangelista. Evangelize seus parentes, evangelize. Tem pessoas que nunca levou uma palavra para sua mãe, abriu a Bíblia: mãe, senta aqui, pai, senta aqui. Meu irmão, meu sobrinho, senta aqui. Compartilhar aquele momento com a palavra. Nunca abriu a Bíblia ali. Sabe, irmãos, a evangelização, o caminho de Jesus, você vê a humildade dele evangelizando, levando as boas novas e com alegria, tá? Não era com pesar não, com tristeza não, era com total alegria. Ele curava todos que vinham até ele. Ele ressuscitava mortos. Ele limpava os leprosos. Ele expulsava os demônios. Ele expulsava os espíritos imundos que escravizavam as pessoas. Ele perdoava pecados. Ele levantava os fracos. Ele aconselhava. Nicodemos, olha, Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo, Nicodemos. Ali ele vai instruir. Ali ele vai aconselhar. Ali ele vai mostrar os pontos negativos também das pessoas. Ele vai também mostrar os pontos positivos. Você vê em vários momentos Jesus, como Jesus falou, ontem eu ministrei, quando Jesus vai ter um encontro com Natanael. Jesus fala algo positivo de Natanael. Jesus fala algo positivo de Pedro. Jesus, ele não vê só o defeito que nem nós, que parece que só enxerga o defeito na vida da pessoa. Às vezes é um defeito, a pessoa tem 1000 qualidades, mas parece que só enxerga aquele pontinho preto e esquece daquele monte de qualidade que a pessoa tem. Então, o caminho do perdão. Aprenda a perdoar. Como é que você quer o perdão de Deus se você não perdoa? Será que o que fizeram com você é mais grave do que o que fizeram com Jesus? E Jesus dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Às vezes as pessoas erram conosco porque não sabem o que estão fazendo. E nós também erramos. Mas quem anda no caminho de Jesus aprende a pedir perdão e a perdoar. O caminho de Jesus é o caminho da fé. Tenha fé. Quem anda com Jesus, o caminho de Jesus é o caminho da fé. Fé que você vai morar no céu. Fé que a sua casa vai servir a Deus, sim, no momento certo, na hora certa. Porque há uma promessa, você precisa se manter firme.
No tempo de Deus, ele vai começar a salvar um, salvar outro, vai vindo, vai vindo, vai vindo, daqui a pouco ele vai cumprir essa promessa. Tenha fé, não desanime. Tenha fé que você vai adentrar os portões celestiais um dia. Aleluias. O caminho também de Jesus é o caminho do amor. Para finalizar, o caminho de Jesus é o caminho do amor, não é o caminho do ódio, da ira. Você vai ver que o caminho de Jesus é o caminho do amor. Por isso que ele ensina sobre o amor. Ele resume os 10 mandamentos no amor. Amai o Senhor teu Deus acima de tudo e todas as coisas, de todo o teu coração, de todos os teus pensamentos e toda a tua força. E depois, ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, está difícil e muitos crentes hoje não conseguem amar nem a si mesmo, quanto mais o seu próximo. Quem ama no caminho de Jesus tem que ter esse amor. Amor pelos outros. Amor pela obra. Amor pelo que faz para Jesus. Você não vai ver Jesus fazendo a obra tão difícil, de mau gosto, se arrastando, mal-humorado. A gente olha, quando eu olho, eu vou estudar aqui a caminhada de Jesus. Você não vê Jesus murmurando, remungando. Você vê Jesus fazendo tudo com amor. Tudo com amor Jesus faz. Até com as criancinhas, ele vai tratar com as criancinhas com amor. Não deixa esses meninos chegar até Jesus para incomodar o mestre, não. Jesus disse assim, olha, não vos impeça. Deixe eles virem até mim, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus bota a mão e abençoa os menininhos. Enquanto os discípulos não demonstravam amor pelos menininhos, pelas criancinhas. Jesus até nisso demonstra amor. Oferte com amor na casa de Deus. Dizime com amor na casa de Deus. Devolva o que é de Deus. Os 10% não é teu, é de Deus. Leva para a casa do Senhor. Limpa a igreja, limpa com amor. Tem célula, vá, faça com amor. Você toca, você dança na igreja, você toca um instrumento, você canta, faça com amor. Porque Jesus foi para aquela cruz com amor. Jesus foi com amor para aquela cruz. O que conduziu, o que incentivou Jesus e deu força também para Jesus ir para aquela cruz, passar por tudo aquilo, também foi o amor. O amor de obedecer à vontade do Pai, o amor a Deus, ao Pai. O amor fez Jesus resistir. O amor fez Jesus resistir até o diabo naquela tentação lá no deserto. Como assim, pastora? Sim. Se Jesus não tivesse amor por nós, se Jesus não tivesse amor pela missão que o Pai confiou na mão dele, se Jesus não tivesse amor pelo Pai, se Jesus não tivesse amor pela palavra, o quê? Jesus? Mas Jesus teve. Se fosse um homem normal, teria caído, como todos os homens caíram. Mas Jesus manteve o amor e ele nos ensina. Ele não, a Bíblia, quando a gente vai ler, você vai ver Jesus não só ensinando, ele fazia e ensinava. Eu vi essa parte. Eu li essa parte e fiquei maravilhada. Ele não só ensinava e não fazia. Jesus, a Bíblia diz que ele fazia primeiro, aí ele ensinava os discípulos. Ele ensinava as pessoas, mas primeiro ele fazia. Então, o caminho de Jesus é o caminho do amor. O caminho de Jesus é o caminho do amor que nos leva ao Pai, a vida eterna. E eu quero orar por você, quero agradecer a Deus por você estar aí do outro lado, ouvindo a palavra, a mensagem do Senhor com amor. Que Deus continue te abençoando, tudo para a glória de Jesus, amém? Quero orar, pegue seu copo com água.
Quero agradecer você que está aí do outro lado. Quarta-feira estarei novamente a partir das 8 horas. E sexta-feira também estarei no mesmo horário. E se você quiser nos visitar, fazer uma visita na nossa igreja, a igreja Eu Sou Face a Face com Deus, aqui no bairro Montanhês, amém? Na rua Senador Mário Maia, se não me falha a memória, número 63. Na próxima live eu vou trazer o número direitinho. Você pega o Uber e você para na porta da igreja, amém? Vem nos fazer uma visita, vem ouvir a palavra de Deus, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nesse momento, meu Deus Pai, eu te apresento as nossas vidas. Meu Pai, Tu és poderoso e glorioso, e o Senhor nos ensinou a respeito, Senhor, do amor de Jesus, a respeito dessa pessoa maravilhosa que é Jesus, que morreu naquela cruz, que derramou sua última gota de sangue, para nos trazer, meu Deus, a redenção, para nos trazer a salvação, para restaurar o nosso relacionamento contigo, pois uma vez que o homem caiu, se tornou inimigo teu. Mas agora nós temos livre acesso a um caminho perfeito, um caminho único que nos leva até o Senhor, meu Deus. Obrigada. Obrigada pelo Teu Filho. Obrigada, Filho, pelo Pai. Obrigada pelo Teu Santo e Glorioso Espírito, que nos ajuda e nos fortalece, que nos sustenta e nos dá força quando nós estamos fracos. Ele nos aconselha, Ele nos ajuda. Obrigada. Meu Deus, quero pedir que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, cada pessoa que estiver do outro lado. Aonde estiver um enfermo, que ele seja curado dessa doença. Aonde estiver uma pessoa, meu Deus, que estava triste, que essa pessoa fique alegre. Aonde havia uma pessoa que estava pensando em desistir, sabe, Senhor, entregar a cruz, a sua salvação, que ela abrace essa salvação, que ela se arrependa e diga: olha o que eu ia fazer, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus me alertou, que não é para mim abrir mão da minha salvação. Meu Deus, essa pessoa que já deixou a sua cruz há muito tempo, que ela ouça, que ela sinta o Senhor chamando ela, dizendo: volta, pega a tua cruz, pega a tua salvação. Ela não está longe, ela está aí do teu lado. Enquanto tu tiver vida, ela está do teu lado. Volta, pega ela, abraça e continua firme. Senhor, essa pessoa que ainda nunca entregou sua vida para Ti, que Tu abra-lhes o entendimento por meio do Teu Espírito Santo, que ela possa compreender essa mensagem, que ela possa, o coração dela vibrar, que ela possa dizer: eu quero esse Jesus maravilhoso, eu quero receber esse Jesus como o Salvador da minha alma, eu quero trilhar no caminho de Jesus, eu quero aprender com Jesus, eu quero saber o que é o amor, eu quero saber o que é a fé, eu quero saber o que é ser uma pessoa justa, eu quero ser uma pessoa diferente. Meu Deus, ajuda essa pessoa, meu Pai, ajuda os fracos, dá força ao fraco, dá força, dá ânimo àquele que está, meu Deus, desanimado. Meu Deus, levanta aquele que está caído, tira do poço aqueles que caíram no abismo e não conseguem, meu Deus. Estende tua mão salvífica, estende tua mão salvadora e arranca, tira essa pessoa novamente, meu Deus, desse abismo. Tira essas ovelhas, talvez essa ovelha que está, meu Deus, nas fendas, que deu uma saída e entrou em alguma fenda das rochas e agora está lá presa. Meu Deus, não consegue sair, está berrando. Jesus, ide ao encontro, pega esta ovelha novamente. Toma em teus braços, meu Jesus. Meu Jesus, talvez estas ovelhas que o salteador invadiu, meu Pai, o teu aprisco, pegou essas ovelhas e agora essas ovelhas estão sendo dilaceradas. Agora essa ovelha, meu Pai, já arrancaram a pele, já arrancaram a lã, já arrancaram, meu Deus, o couro. Talvez essa ovelha, meu Deus, está praticamente só os ossos, meu Pai. Mas ide, meu Jesus, tu como bom pastor, ide onde estão essas ovelhas
ovelhas que estão berrando, essas ovelhas que estão nas mãos do salteador, essas ovelhas que estão nas mãos do demônio, dos espíritos do diabo, que está nos cárceres de Satanás. Abre essas cadeias, abre essas prisões, meu Deus, e de buscar, meu Deus, estas ovelhas. Assim, Jesus, como o Senhor precisou entrar, meu Deus, naquela cidade, o Senhor diz para o seu discípulo: ide naquela aldeia, chegue na casa deste homem e diga: assim diz o Senhor, que tu mande esse jumento. Eu vim pegar o jumento para servir ele. Aquele dono não pôde restringir, aquele dono não teve poder sobre o jumento. Ele teve que entregar o jumento, porque Jesus ia usar aquele jumentinho para se assentar em cima, para entrar triunfando em Jerusalém. Ah, Senhor, e de onde estão, meu Deus, os cárceres do diabo? Aonde estão as tuas ovelhas gemendo? Aonde estão as tuas ovelhas que foram deslaceradas? Aonde estão elas, meu Deus, quebradas, destruídas? Mas o Senhor, como bom pastor, o Senhor diz: eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me ouvem, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Meu Senhor, tu me revela que tem muitas ovelhas, Senhor, que deram uma saída e foram pegos, meu Deus, pelos inimigos, mas mesmo elas presas lá, elas sabem, elas estão clamando, elas sabem, elas conhecem a tua voz, elas só precisam ser libertas, novamente levadas de volta para o teu aprisco. E é isso que eu te peço, Jesus. Ide de encontro aonde tiver uma ovelha espalhada nessa terra, aonde tiver uma ovelha tua, que estiver presa, Senhor, nas fendas das rochas, nos abismos, Senhor, meu Deus, aonde elas estiverem, nos poços, nos calabouços, nas fornalhas de fogo, aonde elas estiverem, Jesus. Aonde elas estivessem devoradas pelos leões, ajuda. Ide, pegai novamente tuas ovelhinhas, levai para os teus apriscos e mantenha elas firmes novamente, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, a paz do Senhor Jesus, fique com Deus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Que você tenha uma noite maravilhosa. Deus continue nos abençoando. Palavra rica, poderosa, né? Uma palavra que nos deixa para cima mesmo, apegada a esse Jesus maravilhoso. A maior riqueza que eu tenho, que você possa ter nesse mundo, nessa vida, é Jesus. Não existe riqueza mais gloriosa do que Jesus. Se apegue a Ele, não largue dele. Dê o que der, não vale a pena largar Jesus por nada. Amém? Fique com Deus até quarta-feira, a partir das 8 horas. Se passar um pouquinho, não tem problema. Amém? Mas nós estamos aí. E sexta-feira, novamente. Fique com Deus, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.